tentativas contra menores. Vamos falar sobre esse caso agora e casos semelhantes com a nossa querida Italine Marques, que está aí na OAB de Alagoas aqui, e vai conversar com a gente, inclusive com pessoas que podem passar informações a respeito de que conduta, do que pode ser adotado a partir de agora, né, Italine? Boa tarde, minha querida. Oi, Fabão. Olha, você sabe que nesse aspecto, como a gente conversa muito nos bastidores também, eu compactuo da sua opinião. Não tenho pena nenhuma desses criminosos. Muito pelo contrário, eu tenho total repulsa a quem comete crimes contra a criança, principalmente nesse aspecto sexual. Você vê uma menina de 7 anos, como a gente acabou de ver aí na entrada ao vivo do nosso colega Luiz Uchoa, a menina de 7 anos não sabia nem o que estava acontecendo, foi identificar que foi vítima de um crime tempos depois de uma palestra na escola, porque ela não tinha nem conhecimento daquilo devido à inocência da infância, não é isso? E foram muitos crimes registrados de domingo para cá. Esse foi em Santana do Ipanema, mas teve também em Marechal Deodoro, um padrasto que estava filmando a enteada durante o banho, teve no Benedito Bentes, teve um caso do idoso que abusava da neta da esposa. Então, infelizmente, casos recorrentes que a gente vem acompanhando e noticiando aqui no Plantão Alagoas. Então, é muito importante a gente ficar atento, principalmente aos órgãos que podem nos ajudar nesse aspecto. Por isso, a gente vai conversar agora com o Alain Pierre, que é integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Alagoas. Bem-vindo, Alain. Explica para a gente como a comissão, como a instituição tem atuado de forma geral nesses casos aqui no estado de Alagoas, até para a gente orientar pais, mães. Esse assunto muito nos interessa, né? Boa tarde. Primeiro, dizer que a OAB está à disposição da TV Ponta Verde, a você, Fábio, que está no estúdio, ao Plantão Alagoas. A OAB sempre interagindo junto com a sociedade e esses casos são recorrentes, não é de hoje. É triste, é lamentável que, na verdade, há uma crescente de casos. Evidentemente que hoje, pelas forças dos meios de comunicação, das redes sociais, nós temos visto muito ruim relatar esses casos, mas é importante a denúncia, é importante que o judiciário, a polícia tome conhecimento para que haja a punição daqueles que cometem crimes contra as nossas crianças, sobretudo o abuso sexual. A nossa Ordem dos Advogados, a Seccional Alagoas, ela tem participado ativamente no combate ao abuso sexual, através das redes de proteção da criança e adolescente, onde nós temos os conselhos tutelares, a integração junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, Defensoria Pública, a Secretaria de Saúde, através do programa RAVES. Todo esse trabalho ele é feito integrado com os autores, aqueles que atuam diariamente na busca incessante pela proteção dos direitos e a garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes. E por se tratar de abuso sexual, a gente tem um olhar muito próximo, permanente, pois é necessário dizer que são casos recorrentes diariamente e são casos que os estudos comprovam, não é estudos literários não, os casos na prática reforçam que muitas vezes esses casos acontecem dentro de um seio de confiança, dentro do lar, de alguém que é de um adulto que detém a obrigação de garantir, proteger, zelar por crianças e adolescentes e faz o inverso, comete um crime. E a partir daí, a partir desse delito, desse crime, esses casos têm sido muito recorrentes e cabe a nós, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, mas não só por ser a OAB, mas todo cidadão, todo ser humano, aquele que ama, que protege, que tem filhos, que não tem filhos, que tem sobrinho, mas que tem amor a uma criança e um adolescente, como cidadão, denunciar. Os canais de denúncias, nós temos aí o Disque 100, nós temos o próprio 191, que é o da polícia, nós temos os conselhos tutelares. 181 também. 181 também à disposição da sociedade alagoana, a própria OAB no site, pelos telefones de contato, a nossa Comissão da Criança e Adolescente, toda a rede de proteção à criança e adolescente, ela vive sempre atenta a esses casos que acontecem. Infelizmente, essa última semana foi recorrente aí, exposto
na sociedade alagoana, na imprensa, alguns casos que continuam acontecendo, mesmo com todo esse trabalho da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, onde a OAB está inserida, buscando para que esses casos diminuam, quem sabe um dia possa de fato ser extirpado da sociedade a violação grave de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Alan, vocês de fato têm notado um aumento mesmo, assim, ainda estamos na pandemia, né? Saindo dela, mas ainda passamos meses em isolamento social, ou seja, convívio, né? Vítima, agressor, porque muitas vezes ele está dentro de casa, é pai, é padrasto, é avô. Então, vocês notam, sim, um aumento ou não? Sim, é um aumento recorrente. A gente tem discutido isso dentro da rede de proteção, com dados da própria polícia, dados do próprio judiciário, da rede de proteção, a OAB tem sido procurada, a gente tem discutido. O grande problema disso é, de fato, como você muito bem colocou aqui, isso inicia dentro de uma relação de confiabilidade. E aí vem, denuncia, não denuncia, é um parente, é alguém próximo, é alguém que a família, nesse momento, ela fica na dúvida, eu denuncio para garantir o futuro de uma criança, para que outras também não sejam prejudicadas como essas que estão sofrendo abuso sexual, ou eu protejo um familiar, aquela pessoa que está dentro da família e tento relevar. Isso inicia exatamente por aí. O que é que a gente tem dito? Você não pode pensar nesse momento nenhum agressor, nenhum criminoso, você não pode proteger. Fazendo isso, um familiar, aquele que tem conhecimento, um vizinho, você está ajudando a aumentar esses números de casos, está aumentando a impunidade. E assim, aquilo que não nos incomoda pode incomodar amanhã. Nós fazemos parte da sociedade, vivemos dentro de uma sociedade. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa legislação, ela torna crianças e adolescentes nas políticas públicas, na sociedade, na família, primazia, ou seja, está na frente de tudo, deve ser protegida. Então a gente sabe que esses casos são recorrentes. Ainda há muitos casos escondidos, porque se teima em guardar, em perpetuar pelo tempo, mas na verdade a gente tem visto dentro da rede de proteção da criança e adolescente os números alarmantes de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Tá ótimo, obrigada pelas informações, Alan, parabéns pelo trabalho à frente da comissão. Olha, Fábio, e como mãe e mulher, eu quero aproveitar o espaço para fazer um apelo. Pais responsáveis, avós, acreditem no relato de seus filhos, porque muitas vezes a denúncia é contra o pai, é contra o avô, é contra o vizinho, é contra o padrasto, é contra alguém, como bem o advogado pontua, que deveria estar protegendo, e a pessoa não acredita, meu Deus, fulano está fazendo isso, e na maioria das vezes, para não dizer todas, está sim. Então acredite, porque a criança ser vítima, ainda por cima ser vítima de desconfiança, além da agressão, pelo amor de Deus. Então acredita no relato das crianças. Eu volto ao estúdio, Fabão. Muito obrigado, Italine Marques. Eu concordo exatamente com o que foi dito por você aqui, até porque você é mãe e temos que proteger os nossos filhos. Estendo um abraço aí ao advogado Alan Pierre. Muito obrigado por essa entrevista ao vivo aqui no Plantão Alagoas a respeito deste caso que deve ser levado a sério, seríssimo, porque estupro de vulnerável, estupros e mais estupros que vem acontecendo. Eu fico tentando entender o que um homem já maduro, com 60 e poucos anos, como foi o caso daquele tiozão de 80 anos que mostramos aqui no Plantão Alagoas, na época tinha 75 anos de idade, tentando acariciar e estuprar uma menina de 11 anos, na época, hoje ela com 16. Qual é o trauma, o que essa pessoa, essa menina ou meninos levam para o resto da vida? E muitos casos são crianças que ficam grávidas, que acabam adquirindo aí doenças